irmãos e irmãs, nós hoje escutamos esse discurso de Jesus que toca muito de uma forma prática a nossa vida, porque todos nós somos feitos em relações interpessoais. Não existe ninguém que viva extremamente, integralmente sozinho. Nós estamos, de fato, fadados no sentido mais existencial dos desafios das relações, fadados ao convívio fraterno, mas agraciados também porque somos, de fato, irmãos e irmãs. E aí justamente onde nós precisamos chegar, à concepção de que, enquanto irmãos e irmãs, filhos e filhas do mesmo Pai, não deve haver diferenças entre nós. Mas nós temos a consciência de que as nossas relações, elas têm os seus prejuízos em algum momento. Não digo que todas as relações que nós estabelecemos na vida, mas em algum momento nós temos algum dissabor com alguma pessoa. E aí aquilo que Jesus Cristo vem tratar no Evangelho de São Lucas, desta Eucaristia. Como, de fato, estabelecer uma medida para o nosso convívio fraterno? Sejam as relações familiares, as nossas relações de trabalho na comunidade. Em todos os aspectos, nós devemos saber que Jesus Cristo é sempre a medida para todos nós. Uma vez que nós somos feitos filhos e filhas de Deus pelo batismo em Jesus Cristo, seguimos os passos do Senhor como nosso mestre, nesse caminho de seguimento, de discipulado, então nós precisamos observar aquilo que Ele nos diz. E o que se torna um grande desafio para nós, já no início do Evangelho, aquilo que o Senhor diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, e rezai por aqueles que vos caluniam. Se nós formos fazer aí, relembrar um exame de consciência, uma autoavaliação de alguma história que nós já vivenciamos de conflitos de relações, nós vamos perceber que na nossa história nós temos uma dificuldade de perdoar, nós temos uma dificuldade de pedir perdão, porque a nossa medida, ela é sempre mais pesada, sempre mais dura do que a do Senhor. Isso é uma constatação, mas também deve ser um questionamento. A nossa medida é mais dura, a nossa medida é mais inflexível, mas por quê? Porque a nossa medida, ela é muito mais dura, muito mais exigente do que a do próprio Senhor. Nós escutamos no Salmo que o Senhor não nos trata como exigem as nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Se nós começarmos a olhar para dentro de nós, com as nossas ações, a nossa vida, os nossos pensamentos, qual seria a medida de Deus, a medida de Jesus Cristo para nós hoje, se nós nos apresentarmos diante do Senhor nesse momento? Uma vez participando de uma formação, um padre canonista estava dando formação para os frades, e um frade perguntou, a gente estava falando sobre as questões canônicas dos sacramentos, e aí sobre a confissão. Todos nós nos confessamos, pelo menos uma vez no ano, para ser otimista. Mas qual que é a medida da penitência que o padre tem que aplicar para os penitentes, para os fiéis? É uma penitência muito pesada, dura, uma penitência pequena? Tem gente que procurou outro padre porque achou a penitência pequena, sabia? E aí esse frade fez a pergunta para o professor, qual que era de fato a receita para uma penitência para os fiéis na confissão. Aí ele falou assim: aquela penitência que você gostaria de receber. Então, é aquilo que o Senhor tem dito para nós no final do Evangelho. E nós não podemos perder isso de vista. Com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Nós precisamos considerar esses ensinamentos de Jesus Cristo na nossa vida, porque nós precisamos melhorar cada vez mais a nossa forma de se colocar no convívio familiar, fraterno, nas relações de trabalho, e assim nós vamos buscando perceber como nós estamos de fato aplicando aquilo que Jesus Cristo está nos ensinando.
Porque uma coisa é ouvir os ensinamentos do Senhor. Agora, quando nós nos vemos, nos analisamos de fato na prática, aí é onde nós precisamos perceber onde mudar, o que mudar, como mudar, para que a nossa experiência com o outro também possa fazer com que surja uma experiência de Deus, seja a experiência que eu ofereço, mas a experiência que eu também recebo. E nesse sentido, todos nós somos iguais. Somos iguais no sentido de que nós nos damos na relação com o outro e nós também acolhemos o outro na relação conosco. E quando nós percebemos isso como uma forma de fazer Deus existir, nós precisamos abrandar o nosso coração. Nós vimos da primeira leitura do livro de Samuel como, de fato, Davi encontrou seu inimigo, seu adversário, desprevenido. E não fez aquela justiça do seu tempo, nem a justiça do tempo de Jesus, e aquela justiça que muitas vezes é praticada no nosso tempo, a justiça justiceira, olho por olho, dente por dente, aonde nós talvez devolvemos na mesma medida ou até numa medida superior àquela que nós recebemos quando algum mal é feito a nós. Nós não podemos pensar que isso estava na época de Davi, na época de Jesus, mas também está na nossa época. Por que não desconstruir os obstáculos e construir as pontes, que tem sido um grande recado do Papa Francisco durante todo o seu pontificado? Ir ao encontro, potencializar aquilo que nos une, não aquilo que nos diferencia. Todos nós somos diferentes uns dos outros, pensamos diferentes, agimos diferentes, talvez até mesmo sobre o mesmo assunto. Então, por que não fazer potencializar aquilo que nos une, aquilo que nos fortalece? Então, irmãos e irmãs, o que o Senhor nos apresenta hoje é um grande dever de casa para a nossa existência. O que nós escutamos da carta de São Paulo aos Coríntios, na segunda leitura, é a imagem do homem terreno com o homem celeste, um de frente para o outro. Agora, nós sabemos da nossa condição de pecadores, das nossas limitações, fragilidades, e sabendo que o Senhor é a medida para a nossa existência e também a meta para que nós possamos chegar ao reino eterno, nós precisamos encarar o Senhor face a face e perceber o que em nós precisa ser mudado. O que nós precisamos, de fato, fazer para baixar a guarda, para que assim as nossas relações, o nosso convívio, possa ser santificado, purificado. Então é importante que nós possamos encontrar naquilo que a liturgia da palavra nos diz hoje, para que assim os nossos dias sejam dias de ganho e não dias de perda. Muitas vezes, quando nós estamos em algum momento de conflito com alguém, parece que é tão mais desgastante ficarmos remoendo, estabelecendo situações para manter aquela situação, para manter aquele caso. Ah, aquela pessoa fez isso. Ah, mas não dá para compreender, por que agiu assim comigo? Mas eu não mereço isso. Então nós estamos remoendo coisas desnecessárias por muito tempo. Isso não significa que nós vamos esquecer o mal que nos é feito, mas nós precisamos nos libertar, porque muitas vezes nós carregamos por mais tempo o mal que nos foi feito do que a pessoa que de fato agiu de uma forma ruim conosco. Isso vai fazendo mal para o nosso interior, seja o nosso físico, o nosso psicológico, mas também para o nosso espiritual. Porque aonde tem divisão, aonde tem desunião, aonde tem conflito, não há espaço para Deus. O que nós escutamos de Jesus Cristo é um convite a abrirmos espaço para a medida do amor e da misericórdia, sem desconsiderar aquilo que o Senhor nos diz no Evangelho, que Deus, Ele é bom para os ingratos e os maus, também é bom para eles. Em outra passagem da Escritura, nós escutamos que Deus faz nascer o sol, derrama a chuva sobre os justos e os injustos. Então essa é a medida de Deus. E nós não podemos nos admirar com isso. Talvez nos admiramos
porque nós não acolhemos, não aceitamos e não conseguimos praticar aquilo que o Senhor nos ensina. Jesus Cristo está dizendo tudo isso só para os discípulos. Ele não está reunido com a multidão, porque o caminho do Senhor, esse caminho que Ele nos convida a percorrer, é um caminho de muitos desafios, de muitas incompreensões, de muita falta de aceitação, de nenhum reconhecimento, quase nenhum. Então, preparar o espírito daquele que responde um sim ao Senhor para o seu seguimento, de forma que, quando se encontrar diante dessas situações, nós não nos surpreendamos e não desperdicemos as nossas energias com aquilo que é desnecessário, que nos impede de caminhar de uma forma mais livre, mais generosa. Talvez o que nós estamos refletindo aqui é um pouco utópico, porque o coração da gente tem aí os seus sentimentos, né? Tem aquele ditado antigo que nós, talvez todos vocês já ouviram, né? Coração é terra que ninguém anda, só nós e Deus. Então, a gente reconhece os nossos sentimentos, as nossas dificuldades de perdoar, de pedir perdão, de acolher, mas nós precisamos racionalmente e espiritualmente tentar administrar isso, para que nós não sejamos regidos por aquilo que não pertence a Deus. Então vamos nos colocar como num espelho, de frentes com o Senhor, considerando que a nossa meta é chegar ao reino dos céus. E Jesus Cristo nos mostra o caminho, nos conduz no caminho. Então vamos nos colocar diante dele, nesse instante dessa Eucaristia, e perceber então aquilo que precisa ser mudado na nossa vida, para que assim nós possamos caminhar mais livremente, de uma forma generosa e buscando fazer com que as nossas ações de fato reflitam o comprometimento com a edificação do reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.